Estamos em Nagasaki, na Igreja de Oura, uma igreja católica que celebra a memória de 26 cristãos que foram martirizados nessa cidade na época do Toyotomi Hideyoshi. Essa igreja foi construída em 1864 por dois padres, Louis Furet e Bernard Petitjean, que chegaram a essa cidade aqui quando o Japão se abriu para receber de novo cidadãos de potências estrangeiras. Essa igreja teve sua primeira liturgia realizada em 17 de março de 1865. E quando os párocos abriram as portas da igreja, tiveram uma grande surpresa. Vários japoneses esperando fora da igreja para entrar dentro da igreja. Isso no século XIX. Porque o que acontece é que, ainda que o cristianismo tenha sido proibido na época do shogunato Tokugawa, meados do século XVII, permaneceu aqui no Japão durante séculos uma igreja subterrânea. Isso surpreendeu os padres que fundaram essa igreja e foram celebrar a primeira missa nessa igreja aqui, ao abrir então as portas da igreja e descobrir uma multidão pronta a vir cultuar a Deus nessa igreja. E um ponto interessante é que o Frei Petitjean, que era o reitor da igreja, no ano de 1873 ele fundou uma escola de teologia aqui, para preparar padres católicos para servir nesse mesmo país. Na verdade, hoje se entende que já no final do século II para o século III, cristãos estavam chegando aqui no Japão. Uma sociedade cristã japonesa tem oferecido aí evidências arqueológicas de que cristãos assírios chegaram à Índia, a China, Coreia e Japão aí nessa época aí, na data sugerida 199 depois de Cristo, que é surpreendente. Quer dizer, a gente vê aí a Ásia recebendo um testemunho do cristianismo bem cedo, né, mais ou menos aí 170 anos depois da morte e ressurreição e ascensão aos céus de Jesus Cristo. E um dado interessante é que essa igreja foi em 1933 tornada Tesouro Nacional do Japão. E isso foi confirmado em 1953. Então, nós estamos aqui num centro histórico importante para a fé cristã na Ásia, no Japão, reconhecido até mesmo pelo governo japonês. Francisco Xavier vai chegar em 1549 ao Japão, na cidade de Kagoshima, fica um pouco mais ao sul aqui da cidade de Nagasaki. E ele, quando chega aqui com o apoio de um japonês que se converteu na Índia, ele vai tentar comunicar a fé cristã para as pessoas aqui, para os cidadãos do Japão, numa época de bastante instabilidade, de guerra civil, os vários senhores feudais em luta entre si. O fato é que, chegando ao Japão, ele tenta contextualizar a mensagem cristã. Num primeiro momento, ele vai ser bem aceito pelos monges budistas por causa de um erro de tradução. A opção induzido aí pelo seu tradutor japonês, ele faz a opção de usar uma palavra para se referir a Deus, que era uma palavra de uso comum entre os monges budistas. Quando ele se apercebe dessa dificuldade de traduzir a linguagem cristã e latina para o mundo de fala japonesa, ele vai adaptar a palavra Deus diretamente do português e do latim para mostrar que o Deus cristão é diferente das divindades que eram cultuadas aqui no Japão. Com isso, ele começa, se de um lado ele começa a ter tensões com os budistas, ele e outros jesuítas e depois dominicanos e franciscanos que chegaram ao Japão, do outro lado ele começa a ter sucesso entre duas classes, as pessoas mais simples do Japão, mas também alguns senhores feudais. E rapidamente o cristianismo vai se expandir na região de Nagasaki. Fala-se aí em centenas de milhares de convertidos ao cristianismo. A gente pode disputar a qualidade da conversão dessas pessoas, mas o fato é que o cristianismo chegou com força no final do século XVI na ilha de Kyushu, aqui no sul do Japão, a partir da cidade de Nagasaki. Mas, além de alcançar as pessoas mais simples, o cristianismo também vai alcançar os senhores feudais. Nessa época, o Japão tinha cerca de 250 daimyos, como eram chamados os senhores feudais. Havia uma luta entre, primeiro, Nobunaga Oda, depois Toyotomi Hideyoshi, para tentar unificar o Japão. Como eu disse, essa era uma época de guerras civis. Mas o fato é que de 250 daimyos, mais de 80 vão abraçar a fé cristã.
Isso é um exemplo surpreendente de como o cristianismo chegou com muita força aqui nesse território. Então nós estamos nessa igreja que celebra a chegada do cristianismo nesse país, mas também essa igreja ela é dedicada aos 26 mártires do Japão que foram executados por ordem de Toyotomi Hideyoshi nessa mesma cidade, em outra região que nós vamos ver mais adiante. Havia um temor de que, junto com o cristianismo, as potências de Portugal e Espanha viessem a invadir o Japão e tomar o poder do Japão, como estava ocorrendo em outras regiões, o Japão sendo dividido em zonas de influência, né? Então havia esse temor por conta de Toyotomi Hideyoshi, mas o fato é que ele partiu para confrontar o cristianismo, semeando aí os primeiros derramamentos de sangue da igreja cristã nesse país. O fato importante para nós aqui é lembrar que o evangelho nunca fica sem testemunho. Se o evangelho chegou nesse país aí no final do século II, começo do século III, isso é algo surpreendente, é uma prova inconteste de que cedo o cristianismo se entendeu tendo uma vocação missionária e se espalhou por todo o canto da terra, chegando já cedo Índia, China, Coreia e inclusive Japão, né? Os cristãos da igreja da Síria vindo testemunhar aqui tão longe. Então nós somos aqui exortados a prosseguir nesse esforço de levar o Evangelho da paz, o Evangelho da expiação dos nossos pecados em Cristo Jesus por todo o canto da terra. E nós vamos meditar mais adiante aí sobre a execução desses 26 mártires. Nós também somos lembrados que ao mesmo tempo que nós proclamamos a fé, nós anunciamos a fé em todo o canto da terra, nós precisamos estar prontos a dar a nossa vida como testemunho pela fé cristã. Após um tempo de turbulência e guerra civil, a situação política se acalma no Japão e agora Toyotomi Hideyoshi começa a se voltar contra o que ele entendia ser uma ameaça estrangeira, que seria a presença de missionários católicos, portugueses e espanhóis na ilha de Kyushu, especialmente na cidade de Nagasaki, onde nós estamos. E com isso, ele começa uma severa perseguição contra cristãos em todo o país. E o que nós estamos vendo aqui é um monumento a 26 mártires que foram executados nessa colina em 5 de fevereiro de 1597, por ordem do próprio Hideyoshi. Esses mártires foram capturados das cidades de Kyoto e Osaka e no inverno foram trazidos cativos para cá. Eles vieram andando para essa região aqui, sendo humilhados, espezinhados em todo o tempo. Foram erguidas cruzes para eles e aqui eles foram levantados essas cruzes e depois eles foram lanceados pelos soldados de Hideyoshi. Essa morte terrível, horrorosa, era uma forma de impressionar as pessoas da região para elas abandonarem o cristianismo. Um ponto importante aqui é que mais adiante o Tokugawa, a família Tokugawa, na época dominando o Japão, né, como os governadores militares do Japão, eles vão proibir a presença de católicos, no caso portugueses e espanhóis do país. E com isso o catolicismo passa a ser suprimido, porque o temor dos Tokugawa é que viesse a acontecer alguma coisa parecida com o que aconteceu nas Filipinas, na China, na Índia, onde o governo perdia o controle do país. Mas o fato é que mesmo com essas perseguições severas, proibições, permaneceu aqui em Nagasaki, sobretudo, mas em outras cidades do Japão, um tipo de cristianismo subterrâneo, uma expressão de fé em secreto. Então é curioso que até hoje aqui em Nagasaki há uma data especial, onde as pessoas colocam na rua, abrem suas portas, suas casas, para os transeuntes poderem vê-las, e eles colocam na rua seus principais utensílios, que é uma reminiscência da época em que os soldados do Shogun batiam de casa em casa para descobrir se haviam cristãos escondidos ainda praticando sua fé aqui nessa cidade e também na região. O que eles queriam era procurar utensílios como crucifixos, rosários, algum tipo de altar, estátuas de Maria, dessa forma prendendo aquela pessoa porque ela estava violando a ordem do shogunato Tokugawa. Mas voltando aqui ao martírio desses homens,
O que ocorre nessa colina é algo muito impressionante, porque mesmo em meio a muita dor e sofrimento, a fé em Cristo foi testemunhada aqui. Alguns dos mártires eram crianças e conta-se, no caso aqui, o missionário português Luís Frois, que vai descrever a história desses mártires no livro chamado Relação do Martírio, dos 26 cristãos crucificados em Nagasaki em fevereiro de 1597, é o título do livro dele. Então, ele é um dos que contam que quando esses homens cristãos aqui vão chegando a essa colina, alguns deles já vão começando a ser amarrados, levantados nas cruzes. Ele conta que uma das crianças que acompanhava a cena também foi preso e trazido dessa colina. Ele vai perguntar: qual dessas cruzes é a minha? E ele já se dirige a uma das cruzes para ser amarrado também junto com os outros colegas para sofrer essa morte horrorosa. Esses homens acabaram pagando o preço mais elevado pelo testemunho da sua fé em Cristo Jesus. Um detalhe muito comovente desse memorial tão tocante é a forma como é representado aqui a história desses homens que deram sua vida pela fé cristã. Você deve notar que eles não são representados como crucificados, eles são representados como que já tendo a visão da glória de Deus. As cruzes são representadas abaixo, elas são representadas vazias, não há nenhum deles pendurado na cruz. Eles olham para cima, para as alturas, e acima deles há uma outra representação da cruz, agora uma cruz que irradia seus raios para todos os cantos da terra, e é um chamado para que todas as gentes adorem o Senhor, japoneses, espanhóis e portugueses. Entre aqueles que foram executados, martirizados nessa colina, está esse Paulo Miki. Ele era um japonês que abraçou a fé cristã, e conta-se que enquanto os outros seus companheiros cristãos, seus companheiros de fé, eram executados, eles foram crucificados e os guerreiros do Shogun usaram lanças para lanceá-los. Ele ficava testemunhando de Jesus e testemunhando de Jesus até o seu último suspiro. Aqui nós somos lembrados que muitas vezes o cristianismo vai ser confrontado pelos poderes desse mundo. E também muitas vezes, como aprendemos as páginas do Novo Testamento, como o relato de Estevão, os cristãos serão chamados a dar o seu sangue pela verdade do Evangelho. Que o testemunho desses homens aqui, que foram executados tanto tempo atrás, no século XVI, sirva para lembrar-nos que o cristianismo não é um caminho fácil, não é um caminho simples, mas é a via dolorosa, a via da cruz. Nós não somos maiores do que Jesus, assim como ele foi crucificado, nós podemos ser chamados para o sacrifício. Uma última palavra deve ser dada. Toyotomi Hideyoshi foi considerado um homem muito cruel pelos seus pares, e o que aconteceu aqui foi apenas um triste começo das perseguições que viriam praticamente a suprimir e empurrar para a clandestinidade a igreja do Japão. Conta-se que nessas perseguições aí da época do Hideyoshi, pelo menos 60 mil cristãos foram mortos na ilha de Kyushu, literalmente num banho de selvageria. O que lembra para nós que, como cristãos, nós somos chamados a estar prontos a dar testemunho da nossa fé, até mesmo com a nossa vida. Estamos na Praça Shiroota, em Osaka, no Japão, e temos atrás de nós a estátua de um samurai cristão chamado Takayama Ukon. Ele nasceu em 4 de fevereiro de 1552, o seu pai era um senhor feudal, nessa época já era cristão, ele foi batizado aos 12 anos. Desde cedo, Ukon, e junto com sua família, a família Takayama, esteve envolvida nos embates das várias guerras civis que aconteciam no Japão nessa época. Algumas vezes seu clã era vitorioso, outras vezes seu clã foi derrotado em batalha, inclusive perdendo o castelo, mas em algum momento ele se une a um generalíssimo chamado Tobunaga Oda. E junto com esse homem, ele acaba experimentando uma série de vitórias no campo de batalha, e nisso ele vê a influência do cristianismo mental no seu próprio feudo. Conta-se que nessa época, mais ou menos 20 mil pessoas se converteram, abraçaram a fé cristã por conta do testemunho de Takayama Ukon. Um ponto interessante nessa época é que ele destruiu vários templos budistas, e em cima desses templos budistas ele construiu igrejas cristãs, sem nenhuma objeção de Nobunaga Oda, porque havia também uma agenda comum
tanto do generalíssimo como de Ukon, de diminuir a influência dos budistas no Japão nessa época. O tempo vai passar, não há nenhum problema quanto ao que ele está fazendo, ou ele fez, né, de destruir os templos budistas e sobre eles construir igrejas cristãs, mas Oda vai vir a falecer e um outro generalíssimo vai assumir o lugar dele. Esse generalíssimo chamava Hideyoshi Toyotomi. Esse homem também vai ser um homem muito importante da história do Japão, porque ele começa um esforço militar de unificar o Japão. Ele vai ter o apoio também de Takayama Ukon, e nessa época Takayama vai mudar de feudo, vai assumir um outro feudo, e a influência dele começa a crescer ainda mais. Nesse feudo aí, mais milhares de outras pessoas, mais ou menos aí 30 mil pessoas do seu feudo vão abraçar a fé cristã. Ele também vai fundar uma catedral em Kyoto, que existe até hoje. Ele vai fundar um seminário teológico na região também, para disseminar ainda mais a mensagem da fé cristã. Só que com as vitórias que Hideyoshi Toyotomi consegue aqui no Japão nessa época, a situação vai ser pacificada. Num primeiro momento, Hideyoshi Toyotomi favorece a fé cristã, ele não vai ver grandes dificuldades aí com a construção de novas igrejas cristãs. Disse que nessa época, cerca de 90 senhores feudais, chamados daimyos, vão abraçar a fé cristã no Japão, né? Mas em algum momento a agenda de Hideyoshi muda e ele começa a perseguir os cristãos. Ele vai martirizar, sob seu comando vão ser martirizados aí milhares de cristãos. Os mais famosos são os 26 mártires de Nagasaki, mas milhares de cristãos vão ser mortos, a igreja vai ser perseguida, vai sofrer uma série de restrições nessa época, até que depois da morte de Hideyoshi, a situação também fica bastante confusa e surge um outro homem chamado Ieyasu Tokugawa, que vai se tornar o grande shogun do Japão e vai criar uma dinastia aqui que vai governar o Japão até a metade do século XIX. E se num primeiro momento Takayama Ukon, na época de Hideyoshi, ele perde suas terras, ele vai ter que viver sob a tutela de outros senhores feudais, mas ele não é tocado, porque havia-se um respeito muito grande pelo caráter desse homem, né? Do outro lado, na época de Tokugawa, vão recrudescer de novo as tensões entre o governo militar japonês, do shogun, e os cristãos. Vai haver uma rebelião imensa no sul do Japão, aí, a rebelião vai ser esmagada e os cristãos vão ser proibidos, banidos do Japão. Os padres portugueses, espanhóis que aqui andavam, eles acabam sendo proibidos de pisar o território japonês. Os holandeses reformados vão ser privilegiados nessa mudança da balança política e religiosa no Japão, mas com isso o cristianismo, o ramo católico, né, do cristianismo acaba sendo suprimido no Japão. O Takayama Ukon era muito respeitado. Um padre português, Luiz de Frois, que conheceu Ukon pessoalmente, vai escrever a respeito dele. Ukon, senhor do castelo, merece verdadeiramente esse nome. Ele era como denominado também o Justo. Apesar de ser um poderoso senhor, um jovem homem de 28 anos e um dos distintos oficiais de Nobunaga, mostra obediência e humildade para com os padres e a igreja. Parece mais um servo que um senhor. Ele observa fielmente as leis de Deus para a maravilha dos infiéis. Esse é um testemunho que é dado por um pároco católico português dessa época quanto ao caráter de Takayama Ukon. Mas com a mudança da política do shogunato, com relação aos portugueses, sobretudo, mas também espanhóis e aos católicos, a situação de Takayama Ukon fica complicada aqui no Japão. Se de um lado ele era admirado pelo seu caráter e sua conduta, ele estava pronto, por exemplo, a não queimar incensos por amor à fé, mesmo quando acompanhando esses generais como Nobunaga, Oda, ele dizia que isso era contrário à religião dele, né? Do outro lado, ele acaba criando um problema, porque ele é um nobre muito reconhecido no país, plantador de igrejas, fundador de seminários, responsável pela adesão de milhares à fé cristã, mas, do outro lado, com um caráter reconhecido. Então, Tokugawa lhe dá uma opção, ser banido do império. E com isso, já em avançada idade, já na casa dos 60 anos, o nosso Takayama Ukon, esse samurai cristão, um senhor feudal cristão, ele abandona o Japão e se dirige para as Filipinas, para Manila. Ele, ao chegar lá depois de uma longa travessia,
muito complicada a travessia pelo mar para chegar lá, tempestades. Ele vai ser recebido como herói da fé cristã e ele vai ser instado junto com os católicos que o recebem, portugueses, espanhóis, a criar um exército para invadir a ilha de Kyushu e retomar esses territórios, os territórios que originalmente eram de senhores feudais cristãos, para a fé cristã, para que haja um espaço ali de liberdade para a prática da fé cristã. Takayama Kon era um cristão, ele é reconhecido como samurai cristão. Então, ao mesmo tempo que ele era cristão, ele também era patriota, ele amava o país dele e ele se recusa a sacar sua espada contra o seu país. Ele se recusa a ajudar num tipo de cruzada para retomar territórios cristãos no Japão. E pouco tempo depois ele vem a falecer por causa da idade avançada e da saúde debilitada. A mensagem que a gente pode destacar aqui da vida de Takayama Kon é que mesmo um país como o Japão, um país tão bonito, tanto espaço aqui de produção de riqueza, de conforto, etc. e tal, que também é carente do Evangelho, já tem produzido, ou produziu no passado, grandes cristãos, cristãos comprometidos com a fé cristã, cristãos comprometidos com espalhar a mensagem de Cristo, com a fundação de igrejas, com a fundação de centros de treinamento. Em outras palavras, a gente pode se mirar nesse homem, Takayama Kon, e se aventurar a fazer grandes coisas para Cristo, como ele também fez. Por volta do século XVI, missionários católicos, portugueses e espanhóis chegaram a essa região. Rapidamente a fé cristã começou a se disseminar aqui, milhares de pessoas se convertendo, mas no ano de 1600 ocorre um evento que vai mudar não só a balança da influência religiosa no Japão, mas também a balança do poder político. No meio da iminência de uma nova guerra civil, uma frota de 5 navios holandeses, sob a liderança de um piloto inglês chamado William Adams, chega ao Japão. Com isso, um senhor feudal muito poderoso, Tokugawa Ieyasu, ele vai ter acesso a canhões e armas feitas pelos holandeses. Isso vai dar a ele um poder tecnológico muito maior do que os seus adversários, o que vai ajudar Tokugawa Ieyasu a vencer a Batalha de Sekigahara e unificar agora o Japão sob o shogunato, iniciando aí a era Edo. Mas com a vinda desses holandeses e desse piloto inglês, William Adams, uma influência reformada começa a chegar no Japão também. Um detalhe interessante é que William Adams vai se tornar um grande conselheiro de Tokugawa Ieyasu e ele vai ser considerado o primeiro samurai estrangeiro do Japão. Ele se tornou muito influente aqui no Japão, há estátuas celebrando esse samurai em vários pontos do Japão. Ele se tornou intérprete oficial do Tokugawa Ieyasu, desbancando inclusive a influência dos jesuítas, mas o fato é que as tensões de perseguição que ocorreram na época de Toyotomi Hideyoshi vão chegar a um clímax em meados de 1636, 1637, com a revolta de Shimabara, um feudo a cerca de 1h30 aqui da cidade de Nagasaki. Nessa revolta, os católicos, muito maltratados pelo senhor feudal da região, vão tomar o castelo de Ara e vão fazer uma rebelião contra o neto de Tokugawa Ieyasu. Essa rebelião vai ser bem sangrenta. O Shogun Tokugawa vai ter que convocar quase 140 mil soldados para enfrentar essa rebelião. A rebelião só é vencida porque um dos revoltosos católicos ele foge do castelo, entrega as defesas do castelo para o Shogun Tokugawa e com isso a rebelião é suprimida. O líder da rebelião, um jovem de 17 anos chamado Amakusa Shiro, ele vai ser capturado e vai ser degolado. Um ponto curioso aí é que o Shogun Tokugawa, indo ao castelo do senhor feudal, que dominava com mão de ferro a região e era bastante perseguidor dos católicos, ele vai descobrir que esse senhor feudal, esse daimyo, era muito cruel. Com isso, ele exige que aquele daimyo cometa seppuku, ele faz o seu suicídio ritual e o feudo é dado para outra família e a família desse senhor é desterrada do feudo. Mas o Shogun, temendo a influência portuguesa, ele acaba banindo o catolicismo do Japão.
e os católicos portugueses e espanhóis foram expulsos do país, mas os holandeses, que haviam apoiado o shogunato contra a rebelião, eles cederam 2 navios para ajudar no bombardeio do Castelo de Ara. Dizem aí que o bombardeio foi ineficaz, mas foi o suficiente para que o shogunato tolerasse a presença de holandeses no Japão. Mas o único lugar onde os holandeses podiam ficar era nessa ilha de Dejima. Então, durante muito tempo, essa ilha, que foi artificial, ela foi o lugar onde os holandeses podiam ir e vir. Estavam contidos aqui, mas aqui eles tinham liberdade, e os navios holandeses, quando aportavam, entregavam as mercadorias aqui, que eram levadas para a alfândega. Só que um fato curioso é que nós temos aqui uma igreja. Ela foi fundada como igreja metodista em 1875, mas no ano de 1883, esse prédio que nós temos aqui atrás deixou de ser igreja e se tornou um seminário episcopal anglicano, o mais antigo, o primeiro mais antigo seminário teológico no Japão. E desse seminário eram preparados aí aqueles ministros que serviriam primeiro à comunidade ocidental, que na época que o Japão estava se abrindo para o Ocidente, mas depois começou também a preparar pastores locais para servir a igreja aqui nesse grande país. Esse local foi fundado em 1641 e permaneceu o único entreposto ocidental até 1853. Em outras palavras, em todo o Japão, somente nessa localidade podiam ter ocidentais aqui. Aqui era um território, então, holandês, o entreposto comercial holandês, que era servido também por capelães que eram preparados aqui no seminário teológico da região. Por que esse entreposto permaneceu em uso até 1853, porque nessa data uma frota de navios de guerra dos Estados Unidos vai chegar em Yokohama e vai obrigar um dos descendentes de Tokugawa Ieyasu a abrir o país de novo para os estrangeiros. Mas isso é outra história. Estamos no encoraçado Mikasa, na cidade de Yokosuka, que fica perto de Yokohama e Tóquio. Esse encoraçado foi a nau capitânia do almirante Togo na Batalha de Tsushima, que ocorreu em 1905. Pela primeira vez na história, uma nação ocidental, no caso o Império Russo, foi vencido por uma nação asiática, uma nação não ocidental. A marinha japonesa esmagou completamente a frota russa nessa batalha famosíssima. Dos 39 navios russos, só 3 sobreviveram à batalha, enquanto os japoneses perderam 3 barcos pequenos por conta das ondas e das tempestades do mar. O que mudou desde do século XVII para o começo do século XX, tornando uma nação que era virtualmente isolada do Ocidente, se fechou para o Ocidente por ordem do shogunato Tokugawa, para uma potência agora que espanta todo mundo com a vitória impressionante em alto mar. Em 1853, na cidade de Yokohama, aqui perto, surgiram 3 navios da Marinha de Guerra Americana, comandados pelo Comandoro Perry, Matthew Perry, e ele obrigou o Japão a abrir suas fronteiras e voltar a se relacionar com o Ocidente. A partir disso, o Japão se modernizou, houve um salto de tecnologia no Japão. Linhas de ferro, telégrafos sendo trazidos para cá, novas descobertas medicinais e o exército sendo moldado aí por conselheiros vindos da França e dos Estados Unidos e a marinha sendo fundada com a tutoria da marinha inglesa. O Japão então dá um salto aí de um isolamento, talvez a nação mais fechada no mundo, para uma superpotência no começo do século XX. Mas um ponto importante aqui é que essa abertura que ocorre em 1853 vai gerar uma série de mudanças políticas aqui no país. O shogunato Tokugawa vai ser encerrado, começa a era Meiji, o Japão começa a dar passos para se tornar uma monarquia parlamentarista e também tem-se agora liberdade religiosa. Com isso, missionários episcopais e presbiterianos começam a vir para o Japão. E eles começam a servir a Deus nesse país, não só plantando igrejas, mas também, por exemplo, fazendo tradução de textos de inglês para o japonês, abrindo hospitais, abrindo escolas. Por exemplo, o Romanji, a forma de ocidentalizar o idioma japonês, foi uma invenção de um missionário presbiteriano que aqui esteve. Então,
no começo do século XX, nós temos a vinda aí de missionários dessas duas denominações, episcopal e presbiteriana, que vêm servir a Deus nesse país. Essa vinda dessa primeira onda de missionários ingleses, americanos e canadenses para o Japão vai fazer o evangelho crescer com força aqui no país. Só que esse crescimento aí da fé evangélica aqui no Japão vai tomar um baque, porque na década de 30 vai surgir no Japão um movimento fortemente nacionalista e militarista, que via com muito maus olhos os ocidentais. Na Segunda Guerra Mundial, muitos missionários ocidentais, americanos e ingleses, britânicos, vão sofrer na mão dos japoneses, seja aqui no Japão, seja na China. Por exemplo, Eric Liddell, famoso corredor fundista que ganhou a medalha na Olimpíada de Paris, consagrado no filme Carruagem de Fogo, ele vai ser preso e vai morrer pouco antes do final da Segunda Guerra Mundial num campo de concentração do exército imperial japonês. Então, nesse ambiente de nacionalismo exacerbado, de militarização da sociedade, os missionários ocidentais são perseguidos, são marginalizados, a fé cristã é empurrada para a periferia, porque ela é associada com o Ocidente. Após a Segunda Guerra Mundial, nós temos aí uma retomada da influência evangélica aqui no Japão, mas nós precisamos lembrar que esse país, que na atualidade tem 126 milhões de habitantes, ainda tem a necessidade de receber um testemunho forte do Evangelho aqui. Os protestantes não chegam a 0,5% da população japonesa, mais ou menos 500 mil protestantes no Japão, 7 mil templos mais ou menos que tem no Japão, algumas universidades, algumas faculdades de teologia. O Japão é um país muito rico, uma sociedade bem enraizada na tradição, há completa liberdade para a pregação do Evangelho, não há nenhum cerceamento para a pregação do Evangelho no Japão, mas o Japão ainda permanece como um grande campo missionário carente do amor de Jesus Cristo, da mensagem expiatória, propiciatória de Jesus Cristo, que apaga todos os nossos pecados. O encoraçado Mikasa representa muito do espírito japonês, um senso de coletividade, uma noção de propósito, de destino, inventividade, coragem. O Japão é uma das nações com maior índice de liberdade de expressão no mundo, mas ainda carente do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus levante homens e mulheres que venham não só a dominar o idioma japonês, mas venham amar o país, amar a cultura e servir a esse povo a partir de Jesus Cristo. Que essas pessoas que Deus levante para vir para cá, eles sejam usados para colocar diante do povo japonês a mensagem conquistadora de Jesus Cristo, o único Salvador, o único que pode vir a perdoar pecados. Na época do shogunato Tokugawa, o cristianismo foi proibido no Japão. No século XIX, quando os ocidentais, ingleses, americanos, holandeses, portugueses, espanhóis e outros tiveram a liberdade de voltar ao Japão, um padre chamado Bernard Petitjean, que construiu a Catedral de Ora, aqui na cidade de Nagasaki, ele se surpreendeu a descobrir que quase todos os moradores da região de Urakami eram cristãos. Eles permaneceram cristãos escondidos durante quase 200 anos de perseguição do shogunato aqui no Japão. Ele construiu essa catedral, que vocês podem ver aí no vídeo. Ela foi construída no final do século XIX, nesse bairro aqui chamado Urakami, para lembrar dos cristãos perseguidos e que viveram como uma igreja subterrânea aqui na região, como cristãos secretos. Mas essa igreja aqui, que ela foi completada em 1925 e que até a sua demolição, a sua destruição em 1945 foi a maior igreja, o maior templo em toda a Ásia, ela tem uma história triste e curiosa. Ao final da guerra, os americanos já tinham lançado uma bomba atômica em Hiroshima e o governo japonês, relutando ainda em aceitar a rendição incondicional, os americanos resolvem lançar uma segunda bomba atômica. E uma missão decola de Tinian, uma ilha no Pacífico que era território japonês e foi conquistado pelos americanos, e haviam duas cidades como alvo. Se a primeira cidade estivesse encoberta, a missão deveria prosseguir para a segunda cidade e lançar sua bomba atômica sobre a mesma.
Até então, Nagasaki não havia sofrido grandes ataques ainda por conta dos bombardeios americanos, os famosos infames B-29. Nessa missão fatídica, a tripulação se aproximou de uma primeira cidade, ela estava encoberta, não havia como bombardeá-la, e eles receberam ordens para prosseguir para o segundo alvo, que era a cidade de Nagasaki, uma cidade profundamente influenciada pela fé cristã. E quando os bombardeiros se aproximaram da cidade, eles usaram essa catedral como seu alvo. Então a bomba atômica foi lançada da B-29 e cerca de 500 metros próximos dessa catedral, a bomba explodiu com efeitos terríveis sobre a cidade. A catedral foi totalmente destruída, imediatamente destruída, ficou ruínas, né? E tempos depois ela foi reconstruída como também um memorial pela paz para a tragédia que aconteceu aqui em Nagasaki com esse ataque atômico. Estamos hoje na base aeronaval de Kanoya, no sul do Japão, e em 1945, dessa base, cerca de 2.000 jovens decolaram para lançar suas aeronaves sobre as naves da Marinha Americana nos arredores de Okinawa, quando os Estados Unidos invadiram aquela ilha tão próxima aqui do território japonês. Como as Forças Armadas do Japão chegaram a esse ponto de sacrificar os melhores jovens, na faixa de 17, 18, 19 anos, em ataques simplesmente para prorrogar uma derrota que era inevitável. Um dado curioso dessa história, né, no Ocidente esses pilotos são chamados de pilotos kamikaze, aqui eles são chamados de corpos especiais de ataque, né, uma unidade especial de ataque, mas entre esses jovens haviam até cristãos que, ao se despedir de seus pais, pegavam a mecha de cabelo, acrescentavam, colocavam na carta, e na carta eles falavam que estavam indo para morrer pelo imperador, morrer pela nação, para tentar proteger a nação, e esperavam inclusive reencontrar seus parentes à ressurreição do corpo, quando Cristo voltasse segunda vez em glória. Mas como essa nação chega a esse ponto? A história tem que voltar um pouquinho. Em 1931, o Japão vai invadir a Manchúria. Depois, em 1937, um incidente chamado Incidente da Ponte Marco Polo, o Japão invade a China. Então, quando o Japão entra em guerra com os Estados Unidos, em 7 de dezembro de 1941, o Japão já estava em guerra aqui na Ásia há bastante tempo. Então, o ataque surpresa que o Japão vai lançar contra a Marinha Americana em 1941 é parte dessa guerra que já ocorria no Pacífico antes mesmo de 41, já em 1937, até mesmo retroagindo a 1931. Mas o ponto aqui não é falar sobre a Segunda Guerra Mundial, mas é destacar um homem chamado Mitsuo Fuchida. Ele era um comandante da Marinha Imperial na época da Segunda Guerra Mundial, um especialista em bombardeio aeronaval, e esse homem é que vai comandar o ataque que a Marinha Japonesa, a aviação da Marinha Japonesa faz a Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941, aquele dia que Franklin Delano Roosevelt vai chamar de o Dia da Infâmia. Esse homem, decolando do porta-aviões Akagi, ele vai liderar a primeira onda de ataque à Marinha Americana ancorada em Pearl Harbor. Serão realizados alguns ataques ali, algumas ondas de ataques. Fuchida fica no ar coordenando as duas principais ondas de ataque a Pearl Harbor, e no final desse ataque, 9 encoraçados, os principais navios de batalha da Marinha Americana na época, ou estão destruídos ou muito avariados, incapacitados de entrar em combate, cruzadores também avariados ou afundados, destroyers, aviação nos campos de aviação em Pearl Harbor também destruídos, a aviação do exército. Foi um ataque de completo sucesso, talvez o ataque aeronaval de maior sucesso em toda a história. Esse homem ganhou muita fama porque ele também liderou ataques contra Darwin, contra Ceilão, devastando, semeando terror entre os aliados ocidentais, mas na Batalha de Midway, poucos minutos, toda a maré da Guerra do Pacífico é revertida. Em poucos minutos, a Marinha Japonesa é destruída pela aviação aeronaval americana. A aviação aeronaval, em poucos minutos, afunda 4 porta-aviões da Marinha Japonesa, 4, inclusive, que estiveram no ataque a Pearl Harbor. E Mitsuo Fuchida
que já estava com um problema de saúde, mas estava embarcado no porta-aviões Akagi, nau capitânia da Marinha Imperial Japonesa. Ele acaba sobrevivendo à Batalha de Midway, muito ferido, mas ele sobrevive à Batalha de Midway. Ele consegue ser retirado do porta-aviões e levado de novo para o Japão. Ele nunca mais vai ter oportunidade de comandar dos ares aeronaves de bombardeio da Marinha Japonesa. Ele vai agora servir em postos de quartel-general, mas ele continua uma peça importante na engrenagem militar aeronaval, como teórico aeronaval da Marinha Japonesa. Curiosamente, ele estará em Hiroshima um dia antes do lançamento da bomba atômica sobre aquela cidade. Ele recebe um telefonema, ele está lá naquela cidade ali no quartel-general do 2º Exército Geral para resolver algumas questões ligadas à defesa do território sul do Japão frente a uma possível invasão norte-americana. Ele é chamado ao telefone e ele é convocado a imediatamente ir para Tóquio. E ele se retira da reunião, vai a Tóquio para no dia seguinte voltar para Hiroshima. Antes de ele pegar o trem para voltar para Hiroshima, a cidade bombardeada com efeitos devastadores. Ao final da guerra, Mitsuo Fuchida fica muito amargurado e, para aumentar a infâmia, ele é chamado como uma testemunha para servir como testemunha de acusação nos julgamentos que ocorrem em Tóquio contra os criminosos de guerra japoneses. E ele fica muito chateado com isso e ele acha que esse tribunal é uma ação de vingança contra o Japão e ele resolve pesquisar para começar a documentar crimes de guerra americanos para levar esses crimes de guerra para o tribunal. E ele vai, num certo dia, no ano de 1947, ele descobre que vai chegar alguns navios num porto próximo a Tóquio com homens do exército da Marinha Japonesa foram prisioneiros de guerra das Forças Armadas Americanas. Então, presumindo que as Forças Armadas Americanas tratavam com a igual brutalidade seus prisioneiros, como as Forças Armadas Japonesas tratavam os prisioneiros ocidentais, de forma brutal, como a gente vê aí no que aconteceu na Ferrovia da Morte, consagrado aí no famoso filme A Ponte do Rio Kwai, né? Então ele vai esperar os marinheiros embarcarem e a sua surpresa é que entre os que desembarcam está um engenheiro mecânico que ele conhecia muito bem. E ele tenta conversar com aquele homem e tenta ouvir como aquele homem foi tratado quando prisioneiro de guerra. O que ele ouve é que aquele homem foi muito bem tratado com muito respeito. E o mais surpreendente, esse engenheiro de voo chamado Kazuo Kanegasaki vai dizer que ele foi cuidado por uma mulher chamada Peggy Covell. Essa mulher teve os seus pais assassinados pelos militares japoneses das Filipinas. Eles eram um casal de missionários batistas e eles estavam escondidos, os filipinos tentaram protegê-los, só que eles tinham um rádio e os soldados do exército que os capturaram supuseram que aquele rádio fosse algum tipo de sinal de um equipamento de contato com as forças americanas. Eles foram executados imediatamente, tiveram seus olhos vendados, foram decapitados. Os filipinos depois testemunharam que esse casal morreu com orações nos lábios. E essa mulher, que antes era muito amargurada, ao ouvir isso, ela resolveu se voluntariar para servir esses prisioneiros japoneses. E ela cuidou com muito carinho e respeito dos prisioneiros japoneses. Isso foi um choque para Mitsuo Fuchida. Mais adiante ele vai conhecer essa mulher, Peggy Covell, mas isso foi um choque para ele, porque, segundo as regras do Bushido, um militar que se renda no campo de batalha, ainda vendo possibilidade de continuar a luta, ele perdeu completamente sua honra, ele deixa de ser alguém digno. Então, ele, com essas crises todas, agora que ele está vivendo essa situação em que as noções dele de vingança são questionadas agora, né? Ele, em 1948, andando no famoso bairro de Shibuya, perto da estátua do cão Hachiko, que é muito famosa, ele encontra um lixinho no chão. E, como bom japonês, ele vai pegar aquele lixo para jogar fora. E ao pegar aquele papel embolado ali, ele descobre que é um folheto evangelístico escrito por um norte-americano chamado Jacob de Schizar. Esse homem era um oficial, um mecânico de voo de um dos aviões B-25 que bombardearam Tóquio e Yokohama em 1942. O avião dele foi abatido na China e ele acabou sendo preso e acabou indo para um campo de detenção japonês, foi muito maltratado, mas ele escreve esse folheto evangelístico em japonês. Mitsuo Fuchida pega aquele documento, aquele folheto, e lê, e ele fica profundamente comovido com a leitura daquele folheto. E ele resolve adquirir uma Bíblia e ler a Bíblia toda.
e ele leu a Bíblia toda de ponta a ponta e no processo ele se converte à fé. E ele começa agora a procurar outros cristãos que possam orientá-lo na fé. Para resumir a história, Mitsu Fuchida é um testemunho de um homem que esteve em Pearl Harbor, mas agora estava diante da cruz de Cristo, da cruz do Cristo sofredor que perdoa os nossos pecados, nos redime e nos coloca num novo caminho. Mitsu Fuchida vai buscar uma boa educação teológica, vai se tornar um evangelista ligado à igreja presbiteriana. Curiosamente, ele vai ter, por assim dizer, mais sucesso na América do que no próprio Japão. Na América, por exemplo, R. Truman, o presidente americano do final da guerra, que ordenou os ataques atômicos a Hiroshima e Nagasaki, vai ouvi-lo, ele quer ouvir Mitsu Fuchida pregar o evangelho. Ele vai conhecer essa jovem senhora, a Peggy Covell, que tratou do seu antigo engenheiro de voo, e ele vai ter um contato com ela para transmitir a ela como foi significativo ouvir de outra pessoa o testemunho de perdão dessa mulher, dela perdoar os algozes, né, dos pais missionários dela que serviu nas Filipinas. Mitsu Fuchida vai pregar juntamente com Billy Graham, né, tem fotos de ambos juntos, né, Fuchida pregando em conferências evangelísticas junto com Billy Graham. Ele funda uma associação missionária com outros ex-militares norte-americanos que também eram cristãos para disseminar a mensagem da cruz de Cristo para todos. Em outras palavras, essa nação, Japão, que tem uma relação tão conturbada com o cristianismo, também nos legou um grande evangelista, um grande pregador do evangelho chamado Mitsu Fuchida. Ele escreveu um livro que foi muito importante descrevendo a Batalha de Midway, mas a gente reconhece a importância dele maior por sua autobiografia, de Pearl Harbor à Cruz do Calvário, onde ele não só conta a sua história como militar, mas sobretudo conta como o testemunho de um amigo que foi amparado por uma missionária cristã e como descobriu um folheto jogado ao chão, escrito por um ex-prisioneiro militar americano, mudou a sua vida. Que o testemunho de Fuchida impacte a todos nós e nos suscite amor pelo Japão, não só para orarmos pelos cristãos que estão no Japão, mas também, quem sabe, para nós virmos pregar o Evangelho para esse povo tão especial, uma nação tão especial, tão rica de história e cultura. Estamos no Museu dos 26 Mártires, que honram aqueles que foram executados aqui em Nagasaki, no século XVI. E um ponto bem interessante desse museu é que há um manuscrito autografado pelo próprio Martin Scorsese do filme Silêncio, escrito pelo Shusaku Endo e que ficou bastante famoso no cinema. No museu que honra os 26 mártires de Nagasaki, nós temos aqui uma exibição especial, onde nós podemos ver um fumie usado no filme Silêncio. Aqueles que viram o filme devem lembrar que uma das formas de constranger a consciência dos cristãos era ou eles pisarem nesse tipo de representação do Cristo crucificado ou serem executados. Se eles pisassem, eles seriam liberados aí, né? Mas como aqueles que renegaram a fé. Então nós temos aqui esse exemplar desse fumie. Um dos momentos definidores para o futuro do cristianismo no Japão foi a chamada Rebelião de Shimabara. Ela foi liderada por um adolescente de 16, 17 anos chamado Amakusa Shiro. Essa rebelião se deu por causa dos maus tratos que as pessoas que viviam no feudo recebiam do daimyo local, e eles se rebelaram, tomaram um castelo em Hara e se barricaram nesse castelo, e o Shogun Tokugawa, o neto do famoso Ieyasu, ele tem que convocar um exército imenso para suprimir essa rebelião. Ao fim da rebelião, os cristãos são esmagados, o Shiro é executado, e com isso os portugueses e espanhóis são banidos do Japão e o cristianismo é formalmente proibido aqui. Então aqui você tem um quadro relembrando esse momento triste e aqui munições empregadas na batalha que aconteceu no castelo de Hara entre 1637 e 38.
Enquanto os mártires eram levantados da cruz e lanceados pelos soldados do Toyotomi Hideyoshi, Paulo Maki pregava da cruz. Aqui nós temos uma representação desse mártir cristão japonês e ao lado nós temos o texto registrado do sermão que ele pregou da cruz, da mensagem que ele proferiu da cruz enquanto os seus colegas eram lanceados.